Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que nós começamos o nosso estudo nesta noite, levando o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo e pedindo a Ele que nos abençoe, que clareie a nossa mente, o nosso sentimento, a nossa percepção da realidade, para que possamos entender que a mediunidade, ela é sim um sentido a mais para a vida. Ela é um degrau de ascensão na nossa caminhada como espíritos. Ela nos faculta a convivência com os irmãos desencarnados, antecipando-nos as alegrias da vida espiritual. Quem sabe, Senhor, envolvidos pelo exemplo de nossa companheira Ivone Pereira, possamos, no estudo desta obra, desenvolver em nós a vontade, a dedicação, o discernimento, os cuidados necessários, a percepção da verdade absoluta, a convivência natural com os nossos irmãos espirituais, engrandecendo-nos como almas e dando-nos também oportunidade de crescimento espiritual. Abençoe, Senhor, nosso pequeno intuito, a nossa vontade. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos estudando, o capítulo onde ela intitula O Amigo Beletrista. Beletrista é aquele que é, um amante das belas obras, um criador da própria literatura. Então, esses são classificados como beletristas, são pessoas ligadas à literatura principalmente. E nós paramos na semana passada, justamente no ponto, onde ela falava que é necessário uma iniciação para o processo mediúnico. Para um processo mediúnico útil, para uma mediunidade que vai dar frutos, que vai trazer consigo obras, que vai trazer consigo benefícios, que seja na área de cartas espirituais, de livros, de atendimento, de cura. Ela exige de nós uma iniciação. E os espíritos, eles aproximam de nós e aguardam um amadurecimento para que eles possam investir naquele médium. É como se nós fôssemos apenas e somos potencialidades. Os espíritos sondam essas potencialidades, veem até que ponto elas estão dispostas a doarem de si mesmo, a renunciarem os seus prazeres, o seu tempo útil, os seus descansos, a sua dedicação, justamente para que possam investir nessa pessoa. Então, nós temos um potencial mediúnico em determinada casa. É uma fonte perdida no meio da floresta, a verdade é essa. Mas à medida que essa fonte vai descedentando as pessoas, ela passa a ter uma utilidade e ela gosta dessa utilidade, ela então decide se dedicar, ela recebe um investimento da espiritualidade que não vai ser, apenas um mar de rosas. Vai lhe proporcionar um grande convívio com os espíritos, vai lhe dar visões belíssimas, como ela cita no capítulo sobre os romances espirituais, mas vai lhe cobrar muita coisa. Lembremos daquele encontro emblemático de Emmanuel com Chico Xavier. Chico já é, àquela época, uma alma muito mais avançada, muito mais dedicada, muito mais pronta para o serviço da mediunidade, e Emmanuel traz para ele uma proposta. Olha, nós temos, uma proposta através de você. Se você quiser dar um direcionamento a esse fenômeno todo, que você é, na verdade, o veículo, é você que gera, eu preciso que você tenha disciplina, disciplina e disciplina. E disciplinar-se é muito difícil.
Educar talvez outras pessoas, querer que os outros sejam disciplinados, é muito mais fácil. Mas quando a gente tem que disciplinar as nossas emoções, as nossas escolhas, os nossos prazeres, o nosso comportamento, às vezes nós estamos, né, diante de uma situação e temos vontade de explodir. Aí vem a disciplina, que controla esse nervosismo, esse temperamento alterado, porque a qualquer instante nós estamos em contato com a espiritualidade. Estamos fazendo conexões. Então, esta iniciação, para aqueles que querem realmente trabalhar no campo da mediunidade, ela cobra um preço. E esse preço sempre será mais árduo aonde nós precisamos crescer. Quem teve a oportunidade de assistir o filme, né, a respeito da vida de Divaldo Franco, que completou ontem 95 anos de uma existência de luz e de trabalho, pôde observar em um determinado momento, numa das suas conversas com o espírito Joana de Ângeles, ele ainda muito novo, ele questiona sobre a sua família, ele queria ter uma família, constituir uma família. E ela diz a ele, não está na programação. Nós não temos isso programado para você, nós temos uma vida de renúncia, de trabalho. E aí vem aquilo, né, que nós temos renunciado em benefício. Talvez a gente esteja, e muitos de nós estamos, naqueles degraus iniciais da mediunidade, da percepção, dos sonhos, das pequenas visões que se desdobram, mas nós estamos já estudando profundamente essa proposta para quando formos e estivermos na condição de exercitarmos essa mediunidade com algum tipo de utilidade para o próximo, sabermos que ela vai exigir de nós trabalho, renúncia e disciplina. A renúncia mais difícil que a Ivone tem, ela coloca para nós, era a renúncia do perdão. Perdoar, diz ela, mas perdoar ofensas graves, conforme recomenda os ensinamentos do Senhor. Como é difícil! É difícil perdoar aquele que nos trata de forma indiferente, aquele que é agressivo, aquele que abusa da nossa confiança. E quando aquela ofensa é muito grave, e quando te expõe a uma certa situação que quebra perspectivas, expectativas, vaidades. Perdoar é dar direito ao outro de ser imperfeito tão quanto nós também somos. Feliz aquele que pode e exerce o perdão, porque ele está muito melhor do que aquele que necessita do próprio perdão. Cremos mesmo, diz ela, num sentido geral, é o que nós, criaturas humanas, aprendemos a exercer em derradeiro lugar, pois o perdão, sendo a modalidade do amor ao próximo, é tão elástico e tão profundo como o próprio amor. Porque perdoar exige, às vezes, um esforço. É como se estivesse esticando o sentimento para que ele não rompa, para que ele não estoure, para que ele não quebre. E isso exige de nós resiliência, exige de nós paciência, tolerância, compreensão. É o nosso processo, é um dos processos da iniciação do campo da mediunidade. Somente Deus saberá qual o grau por nosso espírito conquistado ao sair desse pesado acervo de testemunho, porque o perdão ele é gradativo à ofensa. Quando aquela ofensa ela é muito grave, muito severa, o perdão é muito mais meritório. Imaginemos o Cristo, né? Ultrajado, debochado, condenado, crucificado, perdoando. É a autoridade máxima da sua moral,
o exercício pleno da sua doutrina. Por isso, aquelas palavras, né, de pacificação para aqueles que naquele momento zombavam da sua própria morte. A grande paz que hoje visita nossa consciência, agora ela está contando a experiência própria, todavia, avisa-nos de que tantas lágrimas e humilhações, tantas lutas e desilusões, sofridas desde o berço, conferiram ao nosso ser a graduação necessária aos pequenos mandatos que, como medianeira admitida nos trabalhos do invisível, nos tem sido confiados. Olha o que ela fala, é um testemunho. A vida que ela teve desde pequena, todas as dificuldades, todas as ofensas, todas as agressões que ela soube perdoar, credenciou ela ao trabalho mediúnico que ela foi geradora das obras, dos romances, das instruções, dos atendimentos. Ninguém vai trabalhar na mediunidade com utilidade sem mudar o íntimo, sem queimar as suas más tendências, sem ferir o orgulho, sem ferir o egoísmo, o interesse pessoal, a vaidade. Não há outro caminho. Não há ninguém que seja médium, doador, atendente, e fora daquele quadro ele é uma pessoa vulgar, uma pessoa imediatista, materialista, sensualista. Não bate uma realidade. Os espíritos não santificam o médium em momentos de trabalho. Eles utilizam o exercício da renúncia que ele vive na sua vida pessoal para dar qualidade ao fenômeno mediúnico. Declaramos ter com os instrutores e mestres espirituais responsáveis por nosso progresso na existência presente, pelo menos espíritos de hindus e egípcios, talvez por isso essas particularidades de iniciação religiosa resultem dos métodos das escolas a que tais instrutores se prendem no espaço, como se prenderam na terra, e não seja fato ou exigência de ordem tão geral como se poderia supor. Então, ela conta que essa iniciação, para ela, foi importante, para ela foi necessária, até pelas qualidades, até pelas qualificações dos espíritos que trabalhavam com ela. Imaginemos quem foi esta alma, que tinha como mentores hindus e egípcios, que tinha amizade com compositores de renome, como Frederic Chopin. Com certeza era alguém que estava, né, nesse meio, que tinha essa vocação, que tinha essa inteligência, e que apaga tudo isso para uma vida simples, uma vida de renúncia, de dedicação, de trabalho, de obediência às instruções espirituais. O certo, diz ela para nós, é que até mesmo nossos estudos doutrinários, nossos trabalhos espirituais, nossas leituras e até passeios e diversões são por eles dirigidos sob o máximo rigor e método invariável. Então, o que ela está falando para nós? Os livros que ela ia ler, os passeios que ela se permitia, eram controlados por esses guias. Ó, isso é permitido, isso você não deve fazer, isso você não deve dar atenção. E ela obedecia aquilo com naturalidade, sem nenhum tipo de, né, aquele choramingo comum daqueles que se acham injustiçados. Mas todo mundo pode, mas todo mundo faz, por que eu não posso? E quanta renúncia tudo isso ha custado. Imagina, né, todo mundo viajando, e indo para passeios, para diversões, e ela presa a trabalhos, a psicografia, a viagens astrais, para poder montar uma obra, para que esta obra desperte consciências, e para que essas consciências que vão se despertando também possam construir uma nova vida
com novos valores e com novas propostas. Escolhe os livros que devemos ler, suspendendo por vezes leituras doutrinárias para que não sobrevenha o fanatismo, e advertem-nos da inconveniência dos jornais. Já naquela época, os espíritos falaram, isso daí, ó, pouca coisa útil tem. Os telejornais que nós temos hoje, quase nada. E tem pessoa que bebe telejornal, um atrás do outro, sai de um canal, passa para o outro, sai de um, vai para o internacional, volta para esse, volta para aquele, e fica com aquela quantidade de informação, nem todas verdadeiras, criando consigo conceitos, criando consigo uma série de posições pessoais, de posições filosóficas, de decisões que tomam, totalmente influenciada pelo obsessor tecnológico que é a televisão, que é a internet, que são os veículos de comunicação. Não que eles não tenham importância de existir, mas o que é importante neles é retirar o lado bom. E nem sempre a gente está ali focado no lado bom. Em grande parte do tempo, a gente está em divagações, em questões que não nos elevam. Tem algo de errado nisso? Não, é a escolha pessoal de cada um. A questão é que, para ela, como um médium sensível ao ponto que era, com compromisso de obras espirituais, não lhe era recomendado divagações. Então, eles advertiam quanto a leituras de jornais. São indutores mentais, que fazem a nossa mente vibrar em determinada faixa, dando acesso a espíritos que estimulam rancores, desavenças, falsos valores, e a gente acaba sintonizando com esses espíritos pela indução que esses programas nos favorecem. Aponta-nos as horas de trabalho, as companhias e os amigos, os centros espíritas a frequentar. Nem toda casa espírita lhe era concedido frequentar. Seus próprios mentores disseram, não, aqui não há um trabalho sério. Aqui o interesse pessoal está acima de tudo. Ali também. Você vai frequentar a casa espírita tal, e lá você vai fazer a diferença pelo seu exemplo e não pelas suas convicções. Desviaram-nos o matrimônio das preocupações. Desde antes dos 20 anos de idade, mais uma renúncia. Antes dos 20 anos, eles avisaram, ó, nesta vida não está programado o matrimônio. Nós queremos uma doação completa. Os filhos serão os livros. E, se amargura escolhemos, insistindo em ilusões do gênero, reconhecemos que provieram da desobediência dos seus conselhos. Então, todas as amarguras que ela ainda teve, ela reconhece por estar fugindo das diretrizes traçadas por esses espíritos. Pertencendo a uma família onde havia bons intérpretes da música, fomos impossibilitada igualmente de estudá-la, não obstante a grande vocação, pois nos diziam os instrutores hindus, vendo-nos insistir nas tentativas de um curso de piano. Então, a família era de músico, ela tinha vocação, ela começou a se dedicar a um curso de piano, mas os instrutores disseram, somente um caminho deverás existir à tua frente. A doutrina do Cristo, o Consolador. E aí ela tem que renunciar a mais uma alegria pessoal, em benefício do trabalho que ela ofertou. És espírito reincidente em erros graves, a quem se cogita do invisível, de auxiliar a se reerguer, agora que a seleção dos valores existentes no planeta será feita para o advento da luz. A música virá mais tarde, com o dever cumprido. Obterás compensações às lágrimas que chorares pela impossibilidade desse ideal.
Então, por mais que ela desejasse aquilo, tinha vocação, estava numa família favorecida, eles disseram, ó, não é esse o caminho. Médiuns que têm esse mediunato, como Chico Xavier, como Divaldo Franco e outros, eles têm o seu caminho já delineado pela espiritualidade. E eles vêm e falam, olha, sem distrações. Nós ainda temos todo um mundo de oportunidades de escolha. Ah, eu quero estudar música, eu vou. Ah, eu quero estudar dança, eu vou. Eu quero estudar tecnologia, eu quero fazer curso superior, porque nós ainda não temos um compromisso dentro do mediunato. Nós podemos ter compromissos com o trabalho mediúnico, com o estudo, com o desenvolvimento dos nossos próprios conceitos, com o desenvolvimento nosso como pessoa, mas quando tivermos um compromisso desta ordem a nível espiritual, pode ter certeza. A gente pode ter sonhos de estudar, de constituir família, mas a renúncia falará mais alto. E é essa renúncia que é a nossa iniciação. Hoje nós renunciamos apenas a prazeres, a ideias mundanas, aos passeios tão permitidos por nós mesmos. Mas um dia chegará onde nós estaremos também na condição como Ivone, querendo resgatar um passado dentro do campo da mediunidade. E aí teremos que estar prontos, porque será cobrado de nós uma renúncia muito grande. E com efeito, diz ela, temos tido essas compensações quando nos dias atuais temos diante de nós caridosamente materializados, para que não seja possível enxergá-los detalhadamente, esses abnegados mestres de iniciação, belos e sábios, a quem veneramos com todas as forças da alma, os ternos amigos Bezerra de Menezes, Charles, Frederico Chopin, Leon Denis, Leon Tolstói e muitos outros cujos nomes jamais foram revelados. O carinho que nos dispensam, a dedicação e bondade de que cercam o nosso espírito, todos os amigos do plano invisível, desde esses mestres até pobres sofredores e criminosos, recém-convertidos, aos quais temos podido socorrer sob a direção dos guardiães. São hoje a melhor recompensa às provações e aos desgostos que acompanharam nossa vida desde o berço. Então, contando da sua própria experiência, da sua própria iniciação e do merecimento para ter um convívio com espíritos de tão alta estirpe, ela mostra para nós nada de graça. Tudo exige esforço. Conviver com espíritos superiores exige de nós elevação, evolução. Imaginemos termos um mentor espiritual da altura de Charles, com toda a sua capacidade moral, para que ele comunique conosco, eu tenho que ter uma sintonia com ele. Então, meu pensamento tem que ser elevado. Eu tenho que saber lidar no campo social, não me deixar envolver pelos convites à vida mundana, não retribuir injúria por injúria, ofensa por ofensa. Saber ferir-se sem guardar mágoas. E aí cresce-se como espírito e simpatiza-se com espíritos superiores. Muito jovem ainda, conta ela para nós, obtínhamos do além muitos ditados de ordem particular para os sofredores do corpo e do espírito, num posto mediúnico de antiga assistência aos necessitados e também os esboços das primeiras obras destinadas ao público, recebendo ordem do espaço para conservá-los à espera de oportunidade para possível publicação. Certa noite, após o receituário no posto mediúnico do Centro Espírita de Lavras, cidade aqui do Campo das Vertentes, serviço que por esse tempo era diário, apresentou-se à nossa visão um espírito,
cuja configuração perispirítica mais se assemelhava a um homem terreno do que mesmo a um habitante do invisível. Disse-nos ele, sem rodeios, haver vivido no Rio de Janeiro e em São Paulo e ter desencarnado no ano de 1911. Negou-se, no entanto, a declinar o nome, embora lhe houvéssemos solicitado a fineza de não esclarecer, porque ainda hoje não gostamos de tratar espíritos por anônimos. Então, estando ela trabalhando, né, no Centro Espírita de Lavras, num trabalho espiritual de receituário, trabalho diário, onde ela estava presente, apareceu-se à sua vidência um espírito que mais parecia um encarnado, que havia vivido na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, e que havia desencarnado em 1911. E, embora escondesse o seu próprio nome, por mais que ela tentasse, né, descobrir a sua história. Não obstante, declarou ter sido escritor ou um beletrista, alguém que gosta do belo, das artes, da escrita, e que então, apesar de desencarnado, alimentava ardentes desejos de continuar escrevendo, pois que, como espírito, descobrira na vida dos homens e nas recordações de outros espíritos, como ele desencarnados, assuntos preciosos para romances, novelas e estudos psicológicos de grande interesse para o público. Observemos bem esse caso. Esse espírito tinha a facilidade de transformar uma história num romance. Era a sua veia, era a sua profissão, a sua vocação em vida. Então, ele aproximando dela e passando a conhecer o intercâmbio natural, né? Alguns médiums têm essa possibilidade de intermediarem essas ideias, ele tem o desejo natural de continuar a sua obra literária agora através dela. Convidou-nos, diz ela, após a segui-lo em espírito, para que nos descrevesse o primeiro caso ou tese que desejava ditar por nosso intermédio, visto que simpatizava extremamente com a nossa pessoa e sabia como acionar a mente mediúnica para escrever um trabalho longo. Então, um espírito que, de certa forma, ele teve um conhecimento no mundo espiritual, ele sabia como funcionava o campo mediúnico. Então, ele convida a Ivone, através dos seus, né, enormes recursos espirituais, a deixar o corpo físico e a ver com ele, né, o tema que ele se propunha a escrever com ela. Esperava, porém, poder narrá-lo de viva voz. Primeiramente, antes de iniciar o ditado psicográfico, pois que se pudesse penetrar com a própria visão o que já estabelecera na mente, ou em trecho de sua história, fácil se tornaria o ditado, a escrita, quer para ele, quer para nós, pois bastaria pequeno impulso vibratório de sua mente para que o entendêssemos bem e acelerássemos a tradução, uma vez que já encontraria em nosso pensamento os elementos principais, tornando assim dispensável criar em nosso cérebro, por força de radiação e sugestão, qualquer cena ou panorama. Olha que particularidade da mediunidade que ela tinha. Assistir o romance espiritualmente era absorver toda a história. E ela ficava depois aguardando apenas um impulso para desenrolar, já que as cenas estavam todas no campo da memória. Então, isso acelerava muito o processo da psicografia e dava a ela, né, muito mais confiança e certeza para poder ser a coautora da obra. O discurso interessou-nos e não só o consideramos bonito, como até lógico. Ela gostou da história, olha, realmente parece alguma coisa, né, aproveitável. Não obstante, oramos,
confiando-nos fervorosamente a assistência dos mentores espirituais, pedindo mesmo seu auxílio, porquanto somente nos interessariam acontecimentos mediúnicos que pautassem pela obediência às leis da verdade e fosse do agrado dos próprios guardiães. Aí tem um ponto. Apesar do espírito ter capacidade de escrever, apesar dela ter até se interessado pela história, ela não reconhece nele um espírito superior. A primeira percepção que ela teve dele era um homem quase que encarnado pela sua vibração. Então ela aguardava que um de seus mentores pudesse endossar aquela obra, fosse ele Charles, Bezerra de Menezes, Leon Denis ou outros. E, no entanto, nenhum deles se manifestaram até esse instante. Aquecemos, pois, em atender ao visitante, seguindo-o em corpo astral, desde que os guias não impedissem o intento. Então ela falou: tá, tudo bem. Se e somente se os mentores espirituais não impedirem, não verem nenhum tipo de inconveniência, nós então caminharemos com você e estaremos revivendo, né, observando esse drama, essa história. Porém, somente o faremos na noite seguinte. Entretanto, nesse intervalo de tempo, nenhuma intuição, nenhum conselho nos aclarava a indecisão. Os instrutores não desejavam intervir, e compreendemos então ser o assunto pertinente ao nosso livre-arbítrio. Olha que interessante. Mesmo um médium com todos esses espíritos à sua volta tem livre-arbítrio, pode escolher. E ela esperando que algum deles viesse, falou assim: não, pode ir, nós vamos rever a obra, nós vamos passar ela para o campo doutrinário, como foi feito, né, na história de Gaston. Eles simplesmente se calaram e deixaram que ela fizesse a própria escolha. Na noite seguinte, dormimos sossegadamente, o primeiro sono, sem que nenhuma anormalidade sucedesse, como só ia acontecer. Dado que o desprendimento apenas se verifica achando o médium desperto, condições para que se processe o sono magnético. Poucos minutos depois da meia-noite, porém, havendo despertado naturalmente, distinguimos à beira do nosso leito o espírito que se apresentava na véspera, ao qual chamaremos beletrista, à falta de um nome que melhor o qualifique. E em seguida caímos em transe letárgico, num arrebatamento do espírito para o plano invisível. Então, como é que funcionava esse desdobramento? Havia um primeiro sono, onde com certeza o organismo, né, fazia um relaxamento das forças anímicas. Aí ela acordava depois desse sono, tinha a percepção dos espíritos ali à sua volta e entrava então agora num sono letárgico, numa indução magnética, hipnótica, que fazia com que ela tivesse a liberdade espiritual de acompanhar esses espíritos. O processo para o desdobramento verificou-se exatamente como se dá sob a direção de Charles, dos hindus ou de Bezerra de Menezes, o que leva a crer tratar-se de um mecanismo próprio da faculdade em si mesma, que independe de agentes superiores para o exercício. De outro modo, acreditamos que a vigilância daqueles excelentes amigos se verificava em torno do caso, sem, contudo, tornar-se suspeita sequer pela intuição, pois assim mesmo deveria ser, uma vez que se tratava de prova de responsabilidade, um testemunho cuja gravidade o próprio leitor avaliará dentro em breve. Então, ela estava, na verdade, sob um teste. Já era um médium experimentado, experiente, com obras publicadas, e mesmo assim passava por um teste. Lembra de Chico Xavier, já depois de um certo trabalho, né,
passando por algumas questões difíceis, como aqueles repórteres que fingiram ser personalidades aos quais ele sabia que não era, mas na sua humildade, na sua, né, vontade de agradar, ele acaba aceitando eles. E depois ele pergunta a Emmanuel, por que você deixou? E Emmanuel diz, a sua vaidade deixou. Então é muito duro. Não pense que os espíritos superiores, eles estão sempre agradando, passando a mão na cabeça dos médiuns, aqueles que vão orientar assim, meu irmão, está difícil, mas nós vamos te ajudar, isso vai acontecer, nós vamos abrir os seus caminhos, vai vir coisa boa. Não, os espíritos superiores os testam. Vamos ver se você está pronto. E eles se calaram. Deixaram ela e a sua escolha junto com esse companheiro espiritual. Afastado o nosso espírito do corpo carnal, foi-nos possível examinar melhor a configuração desse habitante do invisível, que tão atenciosamente nos procurava para um trabalho no seio da doutrina, por nós esposada. Compreendemos imediatamente tratar-se de entidade não evoluída moralmente, moral e espiritualmente, conquanto não fosse igualmente nociva, ou uma individualidade de ordem muito inferior. Então, era um homem comum, nem bom, nem mal, uma pessoa da sociedade. Um escritor que teve as suas obras e que, desencarnando, tinha o ardente desejo de continuar escritor e procurava agora alguém que pudesse intermediar as suas obras, que pudesse dar ainda, né, continuidade àquilo que lhe dava tanto prazer quando estava encarnado. Moralmente, apresentava-se medíocre, visto que não ser evangelizada, não estar espiritualizada. Intelectualmente seria adiantado, dado que foi um escritor, um homem douto, pois que também fora médico na terra, inteirando-nos desta particularidade, não porque o Espírito não o revelasse, mas graças ao anel de grau que lhe cintilava no dedo anelar da mão esquerda. Então, até esse detalhe ela conseguiu perceber. Pelo anel que ele tinha na mão esquerda, ela viu que ele também tinha uma graduação em medicina. Quando a gente está lendo, né, uma história dessa, eu me lembro de uma obra que Chico Xavier psicografou, uma obra ditada pelos grandes poetas, pelos doutores da língua portuguesa, e conta-nos, Divaldo Franco, a história, que entre eles, um dos imortais da Academia Brasileira de Letras também quis participar da obra. E apesar de ser ele um homem letrado, um doutor das letras, ele não tinha a capacidade de adequar a sua fala à moral cristã. Então, Emmanuel simplesmente vetou a participação dele, se não me engano, em Parnaso de Além Túmulo, ou Antologia dos Imortais, um dos dois. E esse espírito revoltou-se, dizendo assim, mas o senhor não vê que eu sou um doutor das letras? E Emmanuel falou assim, meu amigo, todos esses títulos ficaram do lado de fora do túmulo. Quando você entrou túmulo lá dentro e para esta vida, isso não serve para mais nada. O que serve aqui é se você conseguiu desenvolver o intelecto moral cristão junto com as suas letras, junto com toda a sua cultura. Senão, moralmente, você continua medíocre. E isso tem sido para nós uma preocupação. Não basta ficar anos e anos nas academias aprimorando e treinando o cérebro. É necessário desenvolver sentimentos que deem sentido ao próprio conhecimento adquirido. Espiritualmente, porém, vulgaríssimo, necessitado de tudo, visto que estamos no ano de 1930, e ele confessava haver deixado o fardo carnal em 1911, sem, no entanto, ter abandonado ainda os perímetros terrenos, o que, aliás, se deduzia de sua aparência fluídica pesada. Então, já havia, né,
19 anos da sua desencarnação, e ele vivia na Terra como encarnado. Não tinha ascendido ao mundo espiritual. 19 anos depois de uma morte, ele continuava vivendo com todas as suas precariedades do mundo carnal. Então, seu perispírito estava denso, estava muito acostumado com a vibração do planeta, muito afinizado, e ele não tinha sequer conhecimento, né, das realidades espirituais tão maiores que nos aguardam. Uma vez completado o desprendimento, ofereceu-nos ele gentilmente o braço, cavaleiro fino e que parecia ter sido quando encarnado, e pusemos-nos a caminhar. Nós nos sentíamos tranquila, compreendendo em nós mesmos bastante vigilância para não nos deixar arrastar a nenhuma aventura espiritual que redundasse em domínio obsessor, pois confiávamos nos guardiões, aos quais solicitáramos assistência para o caso na véspera, embora no momento não lográssemos descobrir nenhum deles a testa dos acontecimentos. Então, apesar de na véspera ter orado, pedido proteção, ela estava vigilante. A proteção nunca nos falta, mas naquele momento, ela não vislumbrava nenhum só dos seus mentores. E ela estava atenta, que seria aquele espírito, onde queria levá-la? Algum antro de perdição do mundo espiritual? Alguma região inferior? E ela, ao mesmo tempo, vendo que não era uma pessoa mal intencionada, mas atenta a qualquer situação nova que pudesse acontecer. Caminhávamos por uma estrada ou rua sem calçamento, mas de terreno muito batido, polvilhado de uma substância fina, de cor creme brilhante, com areia dourada, e notamos que subimos ligeira inclinação durante todo o percurso. Quanto tempo levou o trajeto, não poderíamos precisar. Jamais se poderá medir o tempo nessas circunstâncias, ainda que se trate de poucos minutos. Pelo menos assim sucede frequentemente conosco. Ao desejar fazê-lo, a mente se perde em vertigens e confusões. É porque nós estamos fora do tempo e espaço. E querer racionalizar aquilo que para nós hoje está num campo virtual seria impossível. De forma que não se poderá saber ao certo se uma caminhada foi longa ou breve, instantânea ou demorada. De um outro lado da referida estrada, julgamos perceber uma vegetação, sem lograrmos averiguar positivamente o fato, visto existir escuridão nas margens e somente a estrada parecer iluminada. Não sabemos se tratava de uma realização de além-túmulo, esse caminho melancólico. Algumas paisagens fluídicas tanto se assemelham às da Terra que muitas vezes será difícil distinguir com exatidão a natureza da sua construção. Acresce a circunstância de que a própria Terra se torna diferente através da visão espiritual, tudo parecendo mais belo, como que envolvido em fluidificações brancas com reflexos levemente azuis. Outras, no entanto, conquanto se assemelham às da Terra, são inconfundíveis pelo padrão de beleza e encantamento que se impõe à vida. Então, até mesmo numa viagem dessa, ela consegue ser detalhista, observando aquele quadro e sem saber se estava num desdobramento do plano astral ou se estava num caminho na própria Terra. Durante o trajeto, pusemos-nos a observar as particularidades que teriam caracterizado a personalidade humana do amigo espiritual que acabávamos de adquirir. Exatamente como sucede quando satisfazemos ociosas curiosidades em torno das pessoas a quem somos apresentados em sociedade. Então, ela começa a observar o espírito.
Observamo-lhes a indumentária, a voz, um trejeito particular dos lábios ao falar com mais energia, a irritação nervosa teria sido um homem irritadiço, o perfume da brilhantina com que empastava os cabelos, o lenço fino de seda pura, de cor creme que trazia no bolso externo do paletó, sobre o peito, e que de quando em vez retirava nervoso para passar pela fronte e o rosto. Punhos e colarinhos muito engomados e brilhantes, seu terno era de cor cinza, um perfeito terno terreno, porém, o tecido um tanto brilhante, e o paletó longo, amplo, com uma abertura de cerca de 20 centímetros nas costas, na costura das costas, exatamente na bainha para cima. Sapatos pretos, muito polidos, cabelos lisos e abundantes, partidos ao lado esquerdo, formando o volumoso tupete. Era de tez clara, glabro e contraria aproximadamente 40 anos de idade. Durante o giro, conversou com desenvoltura, revelando-se excitado e narrou particularidades chocantes de sua vida, das quais, porém, não podemos recordar após o transe, certamente graças à ação caridosa dos instrutores espirituais para com ele próprio. Recordamos apenas de que a sua preocupação máxima era a falta do divórcio no Código Civil brasileiro. Aí a gente vê, né, o tempo que é essa história. O que, na sua opinião, comumente arrasta criaturas dele necessitadas a situações deploráveis de que se originavam desequilíbrios embaraçosos em torno delas próprias e no seio da sociedade. Recordamos-nos ainda de nos ter asseverado que profundo esgotamento nervoso, verdadeiro estado traumático, acometera seu organismo terreno e que, nesse instante, degenerara em aneurisma dominante, o que com isso lhe acarretara a morte. Que moralmente muito sofrera neste mundo e continuava sofrendo como espírito, não obstante no momento que se achava conformado com o inevitável. E que no além era acusado por outros espíritos de haver praticado suicídio, de que lhe resultara a morte prematura, mas que ele disso não se lembrava absolutamente, nem sequer jamais pensara em recolher a semelhante alvitre, a fim de escapar às lutas morais que o assediaram. E se tal realmente se deu, como médico que era, somente poderia atribuir o fato a um ato irrefletido durante alguma crise da sua deprimente neurastenia. Muitos de nós, talvez ao chegar ao mundo espiritual, possamos chegar numa condição de espíritos suicidas. Não suicidas direto, aqueles que destruíram a vida num ato, num momento de desequilíbrio, num momento de insensatez, mas aqueles que foram se destruindo lentamente, sem propósito. Porque Allan Kardec foi um suicida. Ele degenerou sua saúde, mas por amor e trabalho à doutrina. Então ele não chega ao mundo espiritual numa condição dessa de forma alguma. Mas há pessoas que estão totalmente indiferentes com a proposta da vida. E vão alimentando, né, uma série de costumes que desgastam a sua própria saúde, que queimam a sua vida como uma vela que estivesse acesa nas duas pontas. E essas pessoas adentram o mundo espiritual, como este companheiro nosso, mesmo que desinformado, na condição de suicida. Efetivamente, esse espírito que irradiava simpatia, embora sem pertencer a uma ordem elevada do mundo invisível, nenhuma característica dos espíritos suicidas apresentava, o que confirma a versão de que os neurastênicos que se matam durante um acesso terrível não passam pelas asperezas das repercussões conscienciais comuns à maioria dos suicidas, conquanto hajam de arrostar a responsabilidade dos atos
dada a origem do grande desequilíbrio nervoso porque se deixam vencer. Mesmo num caso desse, né, num caso de depressão, num caso de uma crise muito grande, a pessoa comete um ato que liquida a própria vida ou rompe-se algum vaso de sustentação sanguínea, ela acaba desencarnando antecipadamente pela sua intemperança, mas não na condição daquele que quis colocar fim à própria vida. É mais consequência do seu desequilíbrio do que da sua atitude. E Deus consegue sondar as atitudes, as intenções de cada um de nós. E para a gente parar essa semana, vamos ler esse último parágrafo. Profunda afinidade espiritual resultou desse colóquio, durante o qual nos sentimos invadir de sincera compaixão pelo irmão que tão gentilmente nos procurava. Confiante para o desabafo do coração torturado pelos infortúnios, e foi com o máximo prazer e um devotado interesse pela sua causa que nos dispusemos a ouvir, ou antes a ver, a narrativa do romance que ele desejava ditar aos homens, por nosso intermédio. Chegamos, no entanto, ao término do giro encetado, disse o beletrista. Então, apesar, né, de não ser um espírito superior, de ser uma criatura ainda com grandes características dos espíritos encarnados, ela sente por ele uma certa simpatia. Era uma pessoa agradável, era uma pessoa que tinha uma história, que tinha alguma coisa a, a contar da sua própria vida. E ela começa, então, a tentar entender aonde aquilo vai chegar. Qual a proposta que ele tinha? O que realmente ele queria com ela? Por que buscá-la no campo da mediunidade? E assim os médiuns são assediados. Nem sempre as obsessões maiores são aqueles que chegam gritando, que chegam esbravejando. Esses são fáceis de você identificá-los por inimigos de uma causa. Mas esses que chegam na nossa própria condição, como irmãos nossos, nos tratam bem, talvez não tenham muito a acrescentar no campo doutrinário. E isso pode causar um transtorno se a gente acaba cedendo a nossa própria faculdade a espíritos sem a responsabilidade que a doutrina espírita nos pede. Semana que vem nós vamos dar sequência a essa história. É uma história muito interessante no campo da mediunidade. E Ivone Pereira vem nos enriquecer mais uma vez com a sua vivência mediúnica. Então vamos agradecer a Deus este momento, esta noite, esta reflexão, esta obra que tem sido para nós, Senhor, um acréscimo muito valioso de ensinamentos, de valores, de novas conquistas, para que possamos ter recursos de avaliar as propostas que a espiritualidade um dia nos trará, e já nos traz durante o sono do corpo físico. Quem sabe os nossos sonhos, nem sempre, Senhor, elevados, estejam refletindo companhias e momentos espirituais difíceis que estamos vivendo. Abençoe, Senhor, a todas as casas espíritas, aos grupos que estão se formando para o exercício da faculdade mediúnica, que possam estar focados na proposta de Allan Kardec. Pedimos também, Senhor, pelo Lar Cristão Paulo de Tarso, pelos nossos companheiros que lá estão, para que todos possam receber nessa noite o nosso pensamento de carinho, de afeto, o abraço daqueles irmãos que estão distantes fisicamente, mas que em prece buscam eles, e nós sabemos que através da sensibilidade eles possam receber fluidicamente esse abraço,
dando uma nova perspectiva, uma nova esperança para a vida. Abençoe, Senhor, a todos que se dedicam à mediunidade. Quem sabe um dia seremos também, Senhor, pessoas importantes, não no campo da valorização pessoal, mas que tragam obras que modifiquem, que melhorem, que acalmem e que consolem a vida de alguém. Abençoe o nosso irmão Divaldo Franco, Senhor, que completou ontem 95 anos de uma existência gloriosa. Que Deus, nosso Pai, dê a ele o mérito de suas obras, de suas renúncias, de seu trabalho. A alegria de todos aqueles que convivem com ele mostra a luz que esta alma já transmite ainda em nosso mundo, em nossa dimensão de vida. A ele o nosso reconhecimento, o nosso abraço, queridos. A todos nós, Senhor, muito obrigado por mais esta semana, por mais esse dia. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Semana que vem